Olá pessoal, tudo bom? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast, um parte de opinião. Nesse momento, trabalhando essa temporada que eu estou montando a partir de conversas, perguntas, pontos que vivi, perguntas que me fizeram. Temporada 1984 e a realidade 2.0. Tá? Vamos a, digamos, a primeira parte do nosso podcast, O Ministério da Verdade. Eu fiz uma introdução breve no anterior, pode ser que eu até repita alguns pontos no nosso encontro passado, mas a partir daqui a gente vai começar a construir, não a nossa narrativa, companheiro, mas a gente vai construir o desenvolvimento das ideias. Legal? Vamos lá. Um breve resumo. Tá? O Ministério da Verdade, baseado no livro 1984. Estou sem o livro aqui, né, no momento da gravação. Eu estava na anterior. 1984, um livro escrito por George Orwell, né, com uma falando de uma sociedade utópica, né, distópica, de verdade, na verdade, onde o mundo basicamente se dividia em três países e quem controlava o país controlava a história, a narrativa, o presente, o passado e o futuro. Pois bem, né, um dos órgãos é o Ministério da Verdade. Né? Que esse órgão fazia? Né? Ele era responsável por falsificar documentos históricos, apagar pessoas e criar verdades. É... Certa vez, um candidato à presidência da República, no ano de 2022, se não me engano, disse o seguinte: a questão é como criar a melhor narrativa. A questão não é a história, o fato, mas é a narrativa. Como apresentar a narrativa, como apresentar as ideias para que elas sejam factíveis e para que elas sejam, digamos, apetitosas para quem escuta, para que seja convincente. Não que ela seja real, mas que ela seja convincente. No livro, em dado momento, o governo emite uma nota, né, falando que a ração aumentou nesse ano devido às melhorias que tiveram. A ração de chocolate foi lá para 20 gramas, mas era 25 gramas. Como assim aumentou para 20? Os jornais eram reescritos, mesmo os jornais passados. Então, os jornais que ficavam em bibliotecas disponíveis, eles eram reescritos. Os documentos eram reescritos. Então, se eu estou falando que hoje a ração de chocolate foi aumentada para 20 gramas, eu preciso colocar que lá atrás era 15, era 19. Muito interessante a gente ver, por exemplo, a reconstrução da história brasileira. Nós saímos de uma realidade imperial e hoje o que nós pensamos quando lembramos de império? O nosso país é chamado país do futebol, né, do carnaval e do samba. É isso mesmo? A nossa história é apenas esse recorte? Ou temos algo muito maior, muito a mais? O que, que, o que, o que a história nos traz? O que nós aprendemos que realmente é verdade ou não? Né? Não apenas verdade, mas uma parte da verdade. Então, até se olha assim, nossa, a Igreja Católica matou milhões de pessoas diariamente na Idade Média, na caça às bruxas, na Inquisição. E aí você começa a olhar, peraí, mas a caça à bruxa não foi um período da Idade Média? Será que aprendemos errado? Né? E não foi um movimento da Igreja Católica? E se ela matava milhões, tá, tudo bem, milhões por dia é muita coisa, vamos pôr milhões por mês. Se as maiores cidades da época da Idade Média mal chegavam a milhão, não existiria mais sociedade. Então, veja como a história ela é contada para tentar recriar um passado que valide o meu presente, que sustente o meu presente e valide o futuro. Então, o Ministério da Verdade ele tinha essa proposta: reescrever o passado.
Né? Ah, mas eu lembro, até pai e mãe começam a ver as discussões de filhos. Mas você fala tal coisa, não, você fala não sei o quê, não, você fala não sei o quê. Aí o pai e a mãe vai fazer o quê? Vai inquirir, vai fazer um inquérito. Nossa, vai fazer um inquérito para julgar qual é o fato de verdade. O fato de verdade, tá. Mas qual que é o fato? Porque às vezes ambos estão falando aquilo que o coração diz que é a verdade, ou às vezes até aquilo que a mente diz que é verdade, porque devido ao movimento dos sentimentos, dos afetos, a visão foi distorcida. É o exemplo que eu costumo sempre dizer. Né? O Hitler, obviamente, né, representa tudo que foi, digamos, a, o de ruim do século XX. Então, ele conseguiu traduzir isso. Mas para a mãe do Hitler, o Adolfo, é o bebezinho dela. Um, um assassino em série, para a mãe, é o bebezinho dela. Né? Pode ser que até a mãe às vezes olhe e fale: Nossa, meu filho fez coisas erradas. Mas tem alguém que vai amar. Quantas vezes a gente vê pessoas que são apaixonadas por pessoas que fizeram coisas erradas? Estou falando grave, não estou falando erros do dia a dia. Puxa, né? É, sei lá, esqueci de pagar uma conta, ou me distraí e bati meu carro na hora de tirar da garagem. Estou falando de coisas graves. Então, o Ministério da Verdade, ele tem em 1984 a missão de pavimentar o futuro a partir da reconstrução do passado. Então, voltando ao exemplo dos irmãos, é como se na hora de inquirir os filhos, você olha e fala: não, mas o filho A está falando mais próximo da verdade pelo que ele me diz e eu conheço dos meus dois filhos. Agora, e se, por exemplo, né, vamos falar o seguinte: olha, é, o Brasil invadiu a Argentina, né, e tomou conta da Argentina. Mas por que o Brasil invadiu a Argentina se a Argentina já era do Brasil? A Argentina sempre foi do Brasil, hipoteticamente, ok? Não, ela sempre foi do Brasil. Na verdade, ela sempre foi um estado do Brasil. Então, não preciso ficar pensando na decisão de ONU, na decisão do Tribunal Internacional, porque ela sempre foi do Brasil. Então, eu não estou invadindo. Eu simplesmente estou colocando em ordem algo que é meu. Mas se a gente olhar o contexto histórico, as duas nações nunca foram juntas. Né? São culturas diferentes, mas não, 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 não. Você não aprendeu isso. Você não ouviu isso. São vozes da sua cabeça. Vamos pegar os documentos. E está lá a reescrita da história. O Ministério da Verdade, ele vem. A ideia do Ministério da Verdade é recriar o passado a partir de quem está à frente. Torno mais uma vez. Né? É interessante, se a gente olhar a história do nosso país, quantas histórias foram recontadas? Quantas histórias foram reescritas? Quantas histórias? Às vezes vem até com aquele estranho, o fact-checking. Né? Quantas vezes a gente está lá no Instagram ou me falha agora um outro lugar, né? Mas aparece lá a mensagem. Este post não contém traços da verdade ou está fora de contexto. Mas quem garante que está fora de contexto? Quem garante para mim que o agente checador está olhando o contexto ou o agente checador não está enviesado através da visão, ideologia ou sentimentos dele? Por exemplo, uma coisa bem tola, mas vai ser fácil para muitos entender. Vou trazer dois exemplos aqui. Então, estamos lá numa final, Palmeiras e Corinthians. Exemplo, nossa, o Palmeiras arrebentou de ganhar. O Palmeiras ganhou e arrebentou de jogar. Dificilmente um corintiano vai olhar e vai falar: caramba, perdemos com um time que jogou muito. Dificilmente isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode, mas na maioria das vezes não. Exemplo clássico: Santos e Corinthians 2002. Foi um jogo muito legal. Hoje pode ser até que um corintiano olhe para trás e fale: nossa, o Robinho naquela jogada, naquela pedalada. Mas à época a coisa era muito à flor da pele. Brasil 1, Alemanha 7.
Nossa, a Alemanha acabou com o Brasil. A gente tem uma visão muito negativa. Óbvio, porque foi uma tragédia futebolística, foi uma tragédia esportiva. Mas paramos para ver a beleza do futebol apresentado pela Alemanha? Não, porque para nós é muito difícil, porque isso dói. É difícil olhar e falar, nossa, então, falar assim, a Alemanha teve um belo futebol. Ela pode vir com selo, frase fora do contexto. E quem me garante que não foi um parente de um dos jogadores que foram, embora assim tiveram uma atuação muito ruim, mas no seu futebol, não como pessoa. E temos que dividir essas coisas. Então, às vezes uma pessoa que sofreu muito por aquilo. Né? Quantas crianças a gente viu chorar lá na TV, né? A partir do fato do jogo. Então, dito isso, acho que trouxe uma boa ideia. Uma outra, por exemplo, às vezes a gente vê lá um, uma novela, um filme, uma série, né? E tá lá, né? Aquela pessoa sempre de bom comportamento, ajudando o outro, trabalhando, mas no fundo ele é o serial killer. E como é que muitas vezes eu vou acusar ele? E quando aparece a cena que ele é o grande vilão, automaticamente a gente começa a buscar argumentos e tentar falar, não, mas acontece, ele faz isso porque ele está com sentimento reprimido, porque, veja, ele era bonzinho demais, as pessoas aproveitavam dele. Então, olha o viés que nós vamos trazendo. Né? E qual o problema? Em vez de usarmos a nossa massa encefálica, em vez de usar a nossa cultura própria, em vez de usar o nosso não só o sentimento no sentido ruim de ser avoado, mas de usar a nossa sensação, usar aquilo que nós temos como inteligência e olhar e falar assim, opa, algo está estranho nisso, ou não, isso é realidade. É dura, mas é realidade. Vamos nos permitindo e dando poderes para que outros nos digam que é a realidade. Quantas vezes a gente precisa de validação de outras pessoas, ou mesmo, o que o governo diz sobre isso? Será que tem uma lei? Até, nossa, precisa criar uma lei para parar de fazer isso. Quantas vezes nós vamos transferindo para o Ministério da Verdade, né? Vamos transferindo para outros, vamos transferindo para uma pessoa, para um organismo, para um governo, ações que nós mesmos podemos fazer. Nossa, o pessoal fura o sinal vermelho. Tem que ter uma lei contra isso. Óbvio que tem que ter. Óbvio que tem que ter. Mas enquanto não tem, eu vou continuar furando. Enquanto não tem, eu vou continuar derrubando senhoras pelo caminho. Enquanto não tem, eu vou continuar roubando banco. Peraí. Né? A lei, ela precisa ajudar aonde a moral está fraca. Não nortear aquilo que tem que ser feito. Não delimitar exatamente o que tem que ser feito. Ela só está ali para lembrar, olha, precisamos ter uma boa convivência. E o Ministério da Verdade pode a qualquer momento refazer isso. Ah, mas sempre foi assim. Como? Mas sempre foi. Aí você vai buscar a lei, não existe. Aí pega um fato, um factoide, né, traços de um fato, para poder explicar. Então o Ministério da Verdade ele tinha no livro, 1984, ele tinha essa função. Que vejo, trazendo como comentário, né, como opinião, isso muito presente no nosso dia a dia. Quantos quantas coisas vão acontecendo e a gente precisa de um fact checking, né? Algo que valide, mas isso é real, né? Será que eu posso acreditar nisso? Se passou na TV, se ninguém está falando do contrário, se ninguém questionou, ou posso questionar isso? Posso fazer uma pergunta? Será que isso é real? Desculpa, será que esse caminho é o correto? Então, quantas vezes na nossa vida a gente tem que esperar a ONU falar, a Unicef falar, né, o Butantan falar, o, o Ministério da Fazenda explicar, ah, vai ser assim, olha, só pode fazer tal coisa. Quantas vezes, até, por exemplo, você está no ponto de ônibus e a gente reclama, porque o ônibus não passa. Alguém já ligou uma vez lá para a CT, Andec, sei lá de que cidade você está? Alguém já ligou para falar, olha, está acontecendo isso. Ah, senhor, está acontecendo, tudo bem.
Tá? Foi feito o protocolo, uma reclamação? Não, a gente vai deixando. E vamos permitindo o controle de narrativas. Ah, sabe por que isso acontece? Porque nós somos pobres. Isso acontece porque nós não temos dinheiro. Isso acontece, sabe por quê? Porque nós somos oprimidos. Porque o burguês opressor quer nos ver cansados. Pode até acontecer? Pode. Mas nós vamos caindo em narrativas, vamos caindo em historinhas. Nossa, isso acontece porque nós somos brasileiros, porque nós somos pobres coitados que fomos colonizados e ainda continuamos sendo colonizados agora pelo imperialismo yankee. Entende? Olha como pequenas ações vão levando a grandes gatilhos e vão nos aprisionando, vão nos travando na nossa vida. Para concluir essa primeira parte da nossa desse nosso vocábulo aqui, né? Mais do que vocábulo, definição de pontos, mas essa conversa, né? Eu quero deixar algumas perguntas, né? Quando eu vejo uma informação, quando a informação deixa de ser notícia e vira doutrinação, quando eu vejo uma coisa, tá no canal A, B, C, D, todo mundo fala isso. Eu entro no site, a mesma coisa. Quando aquilo deixou de ser uma notícia e virou doutrinação? Quando, quando que isso começou a me fazer parar de pensar e ser massificado? E outra, segunda perguntinha, quem define o que é verdade no nosso tempo? O que é a verdade? Quem define o que é verdade? Porque se eu tenho várias verdades, eu não tenho verdade. O que é verdade? O que é de verdade? Isso aqui é um mouse. De verdade. Isso é um mouse. As pessoas não podem chegar e falar que isso aqui é um teclado. Isso aqui não é um teclado, isso aqui é um mouse. Por definição. Quem me diz o que é a verdade? Muito obrigado e até o próximo encontro.